ter alguém para finalizar com qualidade. Eu queria que você falasse um pouco do nome do Richarlison do Fluminense, que é um nome comentado hoje para o ataque do Palmeiras, mas também, se você não quiser falar especificamente do Richarlison, só essa procura do 9. Esse 9 é um jogador que também vai te ajudar na marcação, mais ou menos a movimentação do Gabriel Jesus, que você imagina? Eu deixar bem claro, a gente vai jogar amanhã com o Fluminense. A gente tem um respeito grande pelo Abel, pelo Fluminense em geral, pelos profissionais. A gente está envolvido num jogo, e todo jogo tem caráter decisivo, né? Então a última coisa que eu quero é poder falar em cima de jogador que vai jogar contra eu amanhã e contra nós amanhã e vice-versa. Então vamos cuidar do jogo, dessa situação, o que estiver acontecendo fora isso. Se estiver acontecendo, não vem ao caso aqui de expor em relação ao jogo, até por respeito a todos que estão envolvidos nisso. A gente tem que trabalhar o nosso time, o que nós temos aqui, nos preocupar com a nossa posição na tabela, tentar vencer esse jogo, que vai ser um jogo muito difícil, para sair dessa situação que a gente se encontra hoje. Nós temos uma sequência difícil no campeonato, é o Flu agora, é o Santos e o Bahia fora, e um momento delicado. Então a gente tem que se espertar o quanto antes para poder somar pontos. Só essa busca pelo centroavante, por favor, Cuca. Mas também não é hoje, né? Hoje a gente busca o jogo de amanhã. Nós temos que pensar amanhã, o jogo de amanhã, o que fazer de melhor com o que a gente tem aqui. Deixamos o pessoal recuperando do jogo, tem nem 48 horas que jogaram, treinamos os que tinham que treinar para amanhã eles estarem numa condição razoavelmente boa, física, né? Para fazer um bom jogo. Cuca, 3 boas novidades, né? Pelo menos o Jean treinando aí no gramado normalmente, o Guerra treinando normalmente, o Dracena treinando normalmente. Esses 3 jogadores estão à sua disposição, recuperados da transição física? Não sei ainda, o Guerra e o Jean. Eu vou conversar lá dentro com o médico, com o Gilmar. Estava batendo um papinho com ele agora para a gente ver como eles responderam no jogo. O Edu sim, o Edu já está normal. Deu para observar que você está com um papelzinho aí no bolso durante o treino, tá? Esse papelzinho aí tem algum mistério, algum segredo? Não, isso é o scout do último jogo. Sempre que eu pego no dia seguinte, eu analiso o que nós fizemos, o que não fizemos. É de praxe, né? Eu estava olhando ele ali, é o raio-x do que nós fizemos na partida com o Curitiba. Cuca, o Thiago Santos e o Felipe Melo podem jogar juntos de novo no time titular? Podem, a gente ainda não definiu o time, a gente vai analisar ainda mais, procurar ver quem está na melhor condição. O jogo quarta e domingo é complicado, quarta à noite e domingo de dia ainda é mais complicado, ainda junto de uma viagem. Então a gente vai ver quem estiver na melhor condição para pôr o que a gente tem de melhor na nossa cabeça, na nossa ideia para esse jogo. E a ideia é começar os primeiros 15 minutos pressionando o Fluminense ou, pela atual circunstância, estudar mais o jogo? A ideia é fazer um jogo bem jogado, um jogo bem disputado, um jogo que você vai passar momento ruim no jogo, isso é natural, que são 2 grandes equipes, mas você fazer um jogo equilibrado o jogo todo. Não adianta fazer 15, 20 minutos bem e depois não fazer bem. Até a gente não tem jogado mal. Você buscar jogo do Atlético, com o Galo nós jogamos bem, com o Curitiba o primeiro tempo jogou bem, mas a gente não está sendo feliz na finalização, na hora de fazer o gol. Tomara que amanhã seja diferente. O Cuca, o Otto Glória falava, né, que não dá para fazer omelete sem ovos. Você tem ovos de ótima qualidade, uma frigideira maravilhosa, é o mestre Cuca, e por que esse omelete não está saindo? Não sei, eu não sou muito bom de cozinha, não sei fazer nada de cozinha. Aqui no campo a gente vai trabalhar, dá tempo ao tempo, às vezes você quer as coisas de imediato e elas não vêm de imediato, requer um tempo, a gente tem que ter calma, paciência. Não adianta você se autopressionar e autopressionar o jogador. Não sou de achar desculpa em cima de resultados, mas nós perdemos jogadores muito importantes, principalmente nesse último jogo. Então são meia dúzia de jogadores de caráter titular que você não tem. Talvez se tivesse 3 ou 4 deles o jogo teria sido diferente, mas nós temos que trabalhar com o que temos e esse jogo agora a gente já pode ter 1 ou 2 ou 3, quem sabe, de volta. Cuca, aqui à sua direita, a gente acompanha as suas formações, você está testando ainda algumas formações durante os jogos porque você não teve tempo para trabalhar. Quarta-feira foi um meio campo diferente e não sei o que você pretende para amanhã,
Mas o que você se preocupa mais nesse momento? Em tirar o time dessa situação ou tentar achar um time para as competições de mata-mata que vem pela frente? Então, quarta-feira, quando a gente fez 2 linhas, né, e jogamos à frente com 2 atacantes, a gente também povoou o meio com Michel e com Tietê, à frente de Felipe e Thiago. Deu certo. Só não deu certo foi o resultado no primeiro tempo. O segundo tempo vira outro jogo. Curitiba passa bem a linha da bola, defendeu bem, e você não tem aquela força de ataque que era necessário para empatar e, quem sabe, virar o jogo. Esse jogo a gente vai analisar dentro do perfil do adversário e nosso, por o que a gente tem de melhor também para buscar esse jogo. Mas é inquestionável que a gente tem campeonatos importantíssimos pela frente também, e que a gente tem que estar bom e bem no ponto ideal no dia 5. Para que a gente possa, dentro do sorteio que vier, ter o time encaixado na melhor forma possível para poder jogar Libertadores também, mas nunca abrindo mão do brasileiro, né? E nós precisamos dar uma subida. O campeonato ainda está no começo. Eu já falei que em termos de números defensivos, os números são bons. Se tomar 4 gols em 5 jogos é normal. Agora, temos feito poucos gols. Isso aí que a gente tem que melhorar. E nessa matemática do Campeonato Brasileiro, são pontos recuperáveis esses que o Palmeiras perdeu? E de que forma você imagina que possam rapidamente serem recuperados? Tem confrontos diretos. Então, se você perdeu em confrontos praticamente indiretos, você tem que ganhar os grandes jogos. E daqui a pouco eles chegam também, como tem amanhã. Cuca, aqui. Queria te perguntar com relação a essa pressão que vem acontecendo. Ontem tivemos as declarações da Leila Pereira falando com relação ao Alexandre Matos, que se ele saísse ela teria que repensar, mas que ela defendeu, falou que são críticas que não é o momento adequado. Eu queria ver queria saber como você vê essa situação de bastidores acontecendo junto com a fase que o time não vive bem no Campeonato Brasileiro. Mas isso é normal, né? Isso é normal porque todos estão imbuídos no mesmo objetivo, que é um Palmeiras ganhador e forte. Quando ele não está forte nem ganhador, tem consequência para todos. E a gente tem que estar ciente disso, né? Nós, quando eu falo nós, somos nós todos que estão envolvidos no processo Palmeiras. A gente tem que estar consciente disso. Então é começo, um momento de bastante reflexão e de doação. A gente tem que pôr tudo que puder em prática para que a gente possa sair do momento complicado que a gente vive hoje. Cuca, boa tarde, bom dia ainda. É o seguinte, na última vez que eu te ouvi aqui, você disse que a torcida tinha que ter paciência, não com você, com o time. Eu queria ver como é que você está vendo o papel da torcida e se essa paciência tem a ver com o que eles viram no ano passado, que também não foi um começo bom seu, depois terminou tão vitorioso, e também com essa expectativa de que, puxa, o principal é a Libertadores e tal. Como é que você vê, até onde você acha que vai a paciência dela no brasileiro? Eu acho que todos trabalhamos juntos, né? Não é a torcida diferente do time, da comissão técnica, da diretoria. Eu acho que todos nós estamos juntos nesse processo. A mesma dor que o torcedor tem nos revés que você tem, a gente tem também até mais, né? Mas a gente que comanda, nós da diretoria, a gente sabe da responsabilidade nossa. Os jogadores também sabem. Agora tem que ter paciência, né? Você não faz tudo o que você quer na hora que você quer que aconteça. Quando você perde jogadores importantes, como você tem perdido nesse momento, você não tem ainda o time definido, é natural que as coisas não saiam como você quer. Mas dentro do encaixe, daqui a pouco você tem o time definido, tem todos os jogadores à disposição, faz 1, 2, 3 grandes jogos e aflora tudo. E é nisso que eu aposto. Aí vão vir lá na frente a Libertadores, a Copa do Brasil, e você vai estar num momento melhor. Tite, Cuca, você tem mexido no time aí pela lesão, seleção, recuperação física, acho que tecnicamente também em algumas situações, né? Acho que os dois aí que não saíram do time foram o Praz e o Tietê nessas 8 partidas aí. Foi por circunstância mesmo, ou foram por circunstâncias mesmo, ou por falta de um termo mais adequado, esses dois aí são intocáveis no time? Não tem ninguém que é intocável. Não saiu por uma questão ou outra, não saberia te dizer agora por que o Tietê não saiu, mas ele saiu de uma posição, acabou o jogo no último jogo em lugar do Mike, que teve que sair. Senão ele podia ter saído para nós pôr mais um
mais um atacante. O Mike teve uma dor na panturrilha, saiu, o Tietchan passou para lá. Não quer dizer que por isso seja intocável, não. Ele não vive o grande momento dele, mas é um jogador importante para o Palmeiras. O palmeirense sabe disso, que ele faz essa ligação do meio campo com o ataque, com velocidade, e é importante, né? As mudanças que você faz, muitas delas são por necessidade que você tem, né? Algumas delas por precaução, como aconteceu com o Edu, outras por necessidade, como aconteceu com o Guerra, com o Jean, com o Dudu, com o Mina, com o Borja, que estão fora, né? Então você tem que trocar automaticamente. Você viu o jogo da seleção hoje cedo, não? Bateu uma saudade do Gabriel Jesus? Na verdade, eu procurei o jogo de manhã, em tudo que era canal, não achei muito, né? O pessoal não passou, né? Depois que desci no vestiário, que eu pude ver o segundo tempo só. Cuca, tudo bem? Você está completando um mês hoje nessa volta. Você imaginava nessa volta o tamanho desse problema que você encara hoje, dessa coisa de não encaixar, de falta de uma sequência, enfim? É um mês, você falou bem, um mês é pouco, né, para o futebol, né? E as coisas acontecem, né? Nesse mês, você não conseguiu definir o teu time ainda. Porque existem diversos empecilhos que fazem abrir mão de um time ideal que você tenha. E na cabeça você até tem. Você não consegue pôr esse time ideal. Então você não consegue ter a grande partida, né? Os outros times que já conseguiram fazer isso estão na frente. E a gente tem que ter paciência. Daqui a pouco, quando encaixar o time ideal, as coisas vão andar. Então a gente tem que ter paciência. Em cima disso, que reflexo esse desenvolvimento no Campeonato Brasileiro pode ter para a Libertadores, que todo mundo sabe aqui que é o grande objetivo na temporada? Não sei como é que a gente vai estar lá até o dia 5. Eu acho que até o dia 5 nós vamos estar bem. Nós vamos estar muito bem. E esse é o objetivo maior, né? Estar bem no Brasileiro para que você esteja melhor ainda na Libertadores, né? Que a gente luta aí para ficar entre os 5 melhores do Brasileiro para poder ir para uma Libertadores. Se você está dentro da Libertadores e já passou uma fase que é crítica, que é a fase dos 4 primeiros, eu acho que ela é tão ou mais dura do que os mata-mata. Porque é enganoso você pensar, de 4 passa 2 é 50%. É a mesma coisa que de 2 passa 1. É o mesmo 50%. Primeiro jogo a gente tem vantagem, primeiro round de jogar o segundo jogo em casa. Vamos ver quem é que cai. A gente está no melhor momento nosso, no dia 5, para poder fazer um grande jogo. É uma pena, né? A Libertadores esse ano ela será alongada até o final do ano, né? De repente, se ela viesse junto já tudo, poderia até ser melhor. Mas vamos acreditar que vai ser melhor assim mesmo. Oi, Cuca. Tudo bem? Tudo bom. Pela sua experiência, esse é um momento de pressãozinha, uma pressão ou uma pressão muito alta? Primeira pergunta. E como fazer para evitar que a pressão estoure mesmo, que fique fora de controle, assim? Pressãozinha não existe, né? Eu tenho pressão ou não tem, né? E como é que você faz para uma panela de pressão não estourar? Tem que sair aquele... tirar aqui, abrir a tampa, que vai lá para o outro lado. Para lá, sai daqui, né? Dá uma aliviada. Mas ganhando o jogo, tem que ganhar jogo, daí sai a pressão. Cuca, você falou, né, tem tido pouco tempo de trabalho, e se for pegar a preparação para esse jogo, você não teve tempo para fazer um treino tático com a equipe que vai jogar. Tendo essa necessidade de melhora, como é que se prepara para um jogo importante como esse, sem conseguir botar o time que você quer, sem conseguir passar para os jogadores exatamente o que você quer no campo? Trabalhando aqui internamente, né? Você jogou com o Curitiba quarta-feira, noitão. Quinta você viajou para cá, fez um recovery, uma recuperação aqui. Você não pode pôr os caras na sexta para treinar sobre o cansaço que eles estão, para eles desgastarem para o jogo da manhã. Amanhã eles vão precisar estar recuperados. Então, o melhor treino hoje é a recuperação deles para amanhã eles poderem estar numa condição boa fisicamente. E a conversa aí dentro é o principal treinamento que nós vamos ter.
Cuca, bom dia. Ainda em cima do ataque, que tem um rendimento, como você falou, abaixo do esperado, como que você explica esse rendimento? É uma questão, às vezes, de nervosismo, às vezes uma questão de pressão que os jogadores estejam sentindo para render, às vezes, o esperado na hora das finalizações? Quando a gente erra um pênalti, não é o jogador que perdeu, somos nós que perdemos o pênalti, porque sou eu que escalo, eu que vejo quem bate o melhor pênalti, a gente treina. E nós perdemos 2 pênaltis. E acontece, fizemos outros 2 no jogo contra o Vasco, que também a gente tem que dar mérito aos goleiros, adversário, ao goleiro, no caso o Vitor, que pegou uma penalidade. Mas se você faz esses 2 gols, você teria 3 pontos a mais hoje. Uma teoria, né? Então você já não teria 4, teria 7. 7 já estaria lá no miolão, né? Lá para cima, né? Então a gente já não estaria falando nessa situação. Então, se a gente sai na frente do Curitiba e criamos as chances para fazer o primeiro gol, você já não teria 7, você teria 10. Aí já estaria lá em terceiro, quarto. Então, as coisas são muito próximas umas das outras, né? Por isso você tem que ter cuidado para não achar um problema maior do que tem e também para não encobrir os defeitos que você tenha, né? A gente tem que melhorar o nosso nível de finalização para poder vencer, isso é óbvio. Ô, professor, a gente falou já de omelete, de panela de pressão. Na culinária, se você tem os ingredientes e é um bom cozinheiro, a comida fica boa. No futebol, fazendo uma brincadeira, uma comparação, existem outros elementos talvez subjetivos para que a receita, mesmo com um bom cozinheiro, com bons ingredientes, que a receita não funcione? E que seriam esses elementos subjetivos? É muito difícil fazer uma analogia assim, né? Lógico. O princípio de tudo para você fazer é fogo. Se você não tiver fogo, não vai fazer nada. Você tem que ter fogo. Isso é o princípio para um cozinheiro. Vai pôr feijão, arroz, tudo. Se não tiver fogo, não sai nada. Então tem que ter fogo, vibração. Isso é o princípio básico para tudo. Valeu, bom final de semana. Um abraço do Cuca ao Robert.